Olá, vamos continuar a falar sobre PHP e vamos começar por ver mais alguns aspectos particulares desta linguagem antes de passarmos depois a funcionalidades mais alto nível, mais úteis para a criação de páginas web dinâmicas. E vamos voltar a uma estrutura de dados importante que são os arrays. E um ponto importante e que de certa maneira diferencia muito os arrays de PHP em PHP de arrays, por exemplo, em processing, é o facto de os arrays em PHP serem aquilo que se designa por uma estrutura de dados associativa, ou seja, é possível associar valores a chaves. E estas chaves podem ser de diferentes tipos, na verdade, podem ser até strings. Portanto, podemos associar um valor a uma string e depois indexar o array por essa string, em vez de ter que indexar sempre o array por valores numéricos, que é o habitual em processing, por exemplo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para discutir então estas propriedades dos arrays e ver como é que podemos tirar partido delas. E aqui, neste exemplo 9, começamos por ter um array simples. Portanto, aqui um array criado de forma literal, com esta função array, com 3 valores do tipo string. Aqui vamos, só para manter a consistência, usar sempre aspas simples. Portanto, aqui temos um array normal. Cada um destes 3 elementos vai ser colocado numa posição do array e essa posição pode ser indexada com um valor numérico, começando em 0. Portanto, Jorge estará na posição 0, João na posição 1, Ana na posição 2. E nós podemos ver isso fazendo aqui este print R para inspecionar o conteúdo do array. Novamente, para recordar, o print R é uma função que nos permite inspecionar o conteúdo de objetos neste caso particular, inspecionar o conteúdo do array. É útil para debugging, não propriamente para mostrar ao utilizador, mas mais para o programador. E também podemos, portanto, tendo um array com estas 3 posições, nós podemos criar um ciclo for da forma mais ou menos habitual. Portanto, aqui em PHP a variável de ciclo, a variável i, começa em 0 e vai até, não até users.length, portanto o length é uma propriedade que não existe nos arrays em PHP. A alternativa é chamarmos uma função count que conta o número de elementos do array. Portanto, é equivalente ao uso da propriedade length em processing ou em JavaScript. E, portanto, temos uma variável que vai de 0 até o limite do array e podemos depois escrever o conteúdo de cada uma dessas posições. Portanto, indexamos o array. E se virmos o resultado, portanto, aqui temos então o resultado da inspeção do array. Na posição 0, a palavra Jorge, na posição 1, a palavra João, na posição 2, a palavra Ana, e o resultado daquele ciclo for, que imprime os 3 valores como estávamos à espera. Portanto, esta é a forma normal, são os arrays simples, não é? Ou a maneira mais simples de trabalhar com os arrays. Em PHP, nós na verdade podemos fazer isto. Como eles são associativos, nós podemos, ao inicializá-los, ao criá-los, dizer qual é o índice, no fundo qual é a chave a que fica associado cada valor. E aqui reparem que os valores do array são estes valores numéricos, 37, 40, 20. Mas estão a ser associados não a índices numéricos e automáticos, como no caso anterior, não é? Que começava automaticamente no 0, mas a chaves que são strings. Portanto, eu vou associar à palavra Jorge o valor 37, à palavra João o valor 40 e à palavra Ana o valor 20. De maneira que se fizer aqui o print R, vamos ver aqui o resultado, o print R é isto. Portanto, vemos o conteúdo daquele array, exatamente com o conteúdo que estávamos à espera, não é? Porque acabámos de o declarar. A diferença é que nós agora podemos fazer isto. Portanto, indexar o array não com um valor numérico, mas com uma string. Portanto, se eu tentar aceder à posição Jorge,
o valor que lá está é 37. Portanto, aqui esta frase vai ser concatenada para Jorge is 37 years old. Ok, e aqui temos o resultado daquele eco. Os índices, claro, também podem ser números. Nós podemos manualmente atribuir, por exemplo, neste caso, atribuir valores a índices numéricos. Portanto, podemos fazer assim. Neste caso não seria absolutamente necessário, porque isto já seria o default, não é? Se listássemos estes valores nesta ordem, o default é o PHP atribuir a índices numéricos consecutivos começando em 0, que é exatamente o que está aqui a acontecer. Mas podemos, não é este exemplo, mas poderíamos atribuir valores, neste caso valores strings, a índices numéricos sem começar em 0. E sem serem consecutivos, na verdade. Portanto, temos muito mais flexibilidade aqui nestes arrays. Portanto, neste caso temos, no fundo, um mapeamento entre valores numéricos de uma nota de 0 a 20 e valores qualitativos. Tem uma forma rápida de fazer este mapeamento. De maneira que, se eu souber a nota numérica, depois posso indexar o array por essa nota numérica e sei qual é o valor qualitativo. Não é? Então, neste caso, o output seria este. Qual é o problema de termos arrays associativos, ou qual é a dificuldade? É que se temos estes arrays associativos, então nós não temos a certeza que os valores estão associados a índices numéricos, nem sequer que eles começam em 0. Portanto, se tivermos um array deste género, que é um array que pode não fazer muito sentido, não é? Só para exemplificar, mas é um array legítimo. Não posso ter associado o valor OK, a string OK, ao índice 1 e o valor numérico 20 ao índice blá. É uma string, não é? Uma chave tipo string. Qual é o problema? É que isto torna difícil iterar sobre os arrays, não é? Porque se eu fizesse isto, ciclo for vai desde 0 até count array, neste caso seria 2 posições. Vou tentar indexar o array pela posição 0, que não existe. Aqui o 0 não existe, a posição índice 0. E depois pela posição 1, que daria o OK. Mas a posição 0 não existe, portanto, o resultado disto é uma mensagem de erro. Não é? Undefined offset 0. Portanto, aqui o offset é o índice. Portanto, como é que podemos fazer nestas situações? Tivemos um array destes, em que os índices ou não são numéricos ou não estão na ordem que a gente estaria à espera, não é? Começando em 0. Como é que podemos fazer? Uma alternativa é usar um outro ciclo do PHP, que é o for each, que se escreve desta maneira. Portanto, podemos escrever for each e depois array, as e uma outra variável que é criada aqui, que só existe aqui no ciclo. Portanto, no fundo vamos percorrer o array, neste caso o array ar, e em cada iteração vamos colocar o elemento correspondente na variável val. Portanto, esta variável val vai assumir os vários valores que estão dentro do array. De maneira que, se executarmos isto, o resultado será este. OK, que seria o primeiro valor, não é? O que estava na primeira posição do array, que está, neste caso, está associado à posição numérica 1, ao índice 1, mas os índices aqui não são importantes. E depois o valor 20, que está associado à segunda posição. Neste caso, esta segunda posição está associada a um valor, a uma chave, a um índice tipo string, blá, mas novamente não interessa aqui. Portanto, o for each ignora no fundo os índices e percorre simplesmente os elementos e dá-nos os valores. Se nós quiséssemos percorrer estes arrays e saber também quais são as chaves, não só os valores, mas também as chaves ou os índices a que esses valores estão associados, podemos escrever uma alternativa a este for each, que é for each array as e depois chave e este operador, esta setinha igual maior, vale. Portanto, neste caso temos duas variáveis que vão ser preenchidas
uma com o índice, com a chave do valor, e outra com o valor. De maneira que podemos, dentro do ciclo, temos acesso às duas e podemos saber quais são estas duas variáveis. Portanto, qual é a chave, neste caso 1, valor OK, depois no segundo elemento, chave, o índice blá e valor 20. Portanto, é uma alternativa, são alternativas para usarmos arrays em PHP. Claro que nós não temos que usar os arrays desta maneira, nada nos impede de usar os arrays da forma clássica e usarmos aquilo que já conhecemos do processing. Portanto, podemos fazer isso perfeitamente. Mas é bom saber, particularmente porque é muito comum os exemplos em PHP tirarem partido destas características dos arrays e, portanto, é preciso pelo menos saber que elas existem, conhecer, mesmo que no nosso próprio código a gente não queira tirar partido delas.